Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com uma convidada super especial para falar num tema, assim, desconhecido para nós. Pelo menos para nós aqui, né? Mas vamos entender. Hoje, eu acho que vai abrir a sua mente também. Eu acho que pouca gente conhece. E vamos descobrir sobre Ela é uma nutricionista comportamental. Então, como é isso? Como é que funciona? Porque assim, se você entrar no Instagram dela, já de cara na bio, você fala, opa, tem alguma coisa muito diferente aqui e instigante ao mesmo tempo, né? Por favor. Tâmara. Olá. Seja muito bem-vinda, se apresente. Então, sou Tâmara Damares. Eu olho para vocês, como é que fica? O que você quiser. Tá, vou olhar para vocês, porque na nossa conversa aqui eu vou suprir as dúvidas de vocês aqui, mas espero que todo mundo consiga entender um pouco mais. Tâmara, sou formada pela UFPB, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental. E, para além do comportamental, na realidade, a minha abordagem é uma abordagem não prescritiva, que não prescreve dietas, porque existe uma diferença, né? Eu vou falar já a diferença do que é o comportamental, que é a grande área, mas no meu caso é uma abordagem não prescritiva, que é sem passar dietas. Pois é. Quando você entra no Instagram dela, que eu achei assim... Foi mais fundo ainda, mais fundo. A nutricionista que não prescreve dieta. Eu, como assim? Porque assim, né? Você já sabe, quem já acompanha o podcast sabe que eu luto com peso a vida toda, sempre lutei. Então, o nutricionista fazia parte da minha vida, né? Uhum. Então, eu sempre tive dieta. Uhum. Sempre. Uma mais flexíveis, outras mais restritivas, assim, mas sempre. Minha vida, assim, forever and never dieta. E como é isso? Então, eu vou contar um pouco da minha história, tá, brevemente, para vocês entenderem como isso também aconteceu para mim, esse estranhamento aconteceu para mim também, porque na época da graduação eu também nunca tinha escutado falar sobre nutrição comportamental. A gente faz o curso aprendendo a calcular a dieta, né, estudar o corpo, fazer uma avaliação física e montar uma dieta. Então, eu também nunca tinha escutado falar. E aí, o que aconteceu comigo foi no decorrer do curso. Durante os estágios, a partir ali do 5º período, a gente começa a fazer uns atendimentos no ambulatório, fazer uns atendimentos no hospital. E a sensação que eu tinha após os atendimentos era que eu não estava conseguindo ajudar as pessoas direito, sabe? Assim, era muito rápido, tinha que ser rápido, porque tinha muitos pacientes. O atendimento era rápido, então a gente tinha que receber, fazer ali uma avaliação o mais rápido possível da pessoa, escutar quais eram as condições de saúde dela, quais eram as restrições que a gente tinha que fazer, e tinha que entregar na hora um cálculozinho rápido com as coisinhas riscadas, assim, do que deveria comer, o que não deveria comer. E eu ficava com uma sensação tão ruim, assim, de... Eu acho que eu não estou ajudando o suficiente. E porque a gente tinha também o retorno dessas pessoas. Então, essas pessoas retornavam nos dizendo assim, não consegui, sabe? Ou se não, com algumas dúvidas muito específicas que eu precisaria de muito mais tempo com elas para conversar sobre. E essa sensação foi se alimentando em mim. Tipo assim, eu estou fazendo um curso, indo para uma área de trabalho que eu estou sentindo que não está sendo suficiente. Eu não estou ajudando realmente as pessoas, que as pessoas não estão conseguindo fazer o que eu coloquei ali num plano para elas fazerem. E aí, quando foi mais ou menos assim, nessa época, 5º, 6º período, eu comecei a escutar nutrição comportamental, umas coisas assim, bem sutis, mas eu também não me interessei tanto assim. E aí, numa disciplina chamada Educação Alimentar e Nutricional, foi quando eu comecei a escutar um discurso que era mais parecido com o que eu estava pensando, que era assim, como é que a gente vai realmente transformar a alimentação das pessoas? O que é educação? Quando a gente fala de reeducação alimentar, o que é isso? O que é aprender a comer? E aí, nessa disciplina que eu fui começando a pensar assim, poxa, isso é importante, isso é mais importante do que seguir uma dieta. Aprender a comer é mais importante. E por que a gente não está falando mais sobre isso? Por que o curso não olha mais para esse lado de ensinar as pessoas a comer verdadeiramente do que apenas seguir uma prescrição? Porque seguir uma prescrição é algo muito finito. Algo assim, ou faz ou não faz. Resolutivo. Quando não faz, dá errado. E aí? O que acontece? Acontece muita coisa. Pois é. E aí, uma professora minha viu esse estalo que estava acontecendo comigo e aí começou a também me instigar mais e me indicar alguns livros, também me prestou um livro, e aí ela me prestou um livro de nutrição comportamental, que era o livro Nutrição Comportamental, era o único que tinha aqui. E aí eu fiquei sabendo sobre essa área que até então eu não sabia que existia. Para vocês terem ideia, como é recente em termos assim de ciência, né? Chegou aqui no Brasil em 2014. Caramba!
É muito recente. Muito recente. Só tinha gente fora do Brasil fazendo isso e trouxeram aqui para o Brasil, as pesquisadoras que trouxeram a nutrição comportamental foi de 2014 para cá. Então, em termos de ciência, isso é ontem. Né? Então, assim, por isso que eu nunca tinha escutado falar, ninguém tinha, né? Era só dietinha lá e faça, não faça. Exatamente. Só que isso me inquietou num nível, assim, muito grande. Eu comecei a pesquisar mais sobre, tentar entender sobre as questões que envolviam comer, né? Para além da questão da dieta, mas o que é que envolve esse processo de saber ou não o que comer, decidir. Como é que a gente decide o que vai comer se não for para uma dieta, né? Se a gente não estiver fazendo dieta, como é que a gente decide? Né? É por escolha, é por prazer, é por conveniência, questões sociais, o que é? E aí eu fui começando cada vez mais a perceber o problema das dietas. Isso foi me inquietando a um ponto que eu fiquei assim, o que é que eu estou fazendo no curso de nutrição? Que top. Perto do final do curso, eu pensei em desistir, inclusive. Pensei em largar a nutrição, que eu não acredito no método. Faz sentido. Não acredito. Como é que eu vou me formar em nutrição e não é que não funciona? Óbvio, o cálculo, ele é perfeito. Mas nós não somos robôs. Isso, mas não funciona para a população. Isso, né? como é que pode? A maior parte da população não consegue ter uma adesão, não consegue ficar realmente, muitas vezes, nem volta no mesmo nutricionista porque se sente culpado porque não conseguiu. Né? Então, isso a gente via, tipo assim, todos os dias na prática do nutricionista. Nem como da atleta, né? Pra Exatamente. seguir aquilo Exatamente. ali, fazer sentido A pra maior ele, parte né? da população não é. Precisa ser muito Porque disciplinado, todo né? mundo que precisa, né? Exatamente. E aí? E aí, eu quase desisti do curso. E depois, essa minha professora começou a me instigar. Não, existem outras formas, outras abordagens. Vamos... E aí, ela queria me levar para um lado da pesquisa. E eu pensava, mas a gente precisa disso na prática. A gente precisa disso na clínica. Né? A gente precisa disso em diversas atuações. E não apenas na área de educação alimentar e nutricional, que era onde ela estava. E aí, com isso, eu conversando com outros professores, eu comecei a ficar conhecida na universidade como a menina do comportamental, a menina que fica falando sobre transtorno alimentar, que também me interessei muito sobre essa área. Eu ficava, e aí, o pessoal que tem transtorno alimentar, vai passar uma dieta? Não vai, que não adianta. Né? Não Então, adianta. Não adianta. Não adianta, exatamente. E aí, quando estava perto do meu TCC, eu decidi fazer a área de comportamento, vou estudar comportamento, isso, e eu queria alinhar com a clínica, que eu queria ver, eu quero mostrar para as pessoas que realmente esse método não está funcionando, esse método de cálculo de imagem, dieta prescritiva, entrega uma dieta e pronto, paciente que se vira, fica um mês sozinho ali, depois ele volta para uma única consulta para a gente ver o que é que ele fez de errado, para fazer de novo, esse método não estava funcionando, não estava. E aí, eu comecei a estudar pacientes de bariátrica, porque eu vi que no seu Instagram... Então, né, Gia, pra mim, mais uma vez sendo tocado, Vamos isso é bom. consulta particular aqui, vamos. Pois é, eu comecei a estudar pacientes de bariátrica. Meu TCC foi em cima de pacientes bariátricos, pré e pós, que eu queria avaliar justamente o comportamento alimentar. Porque eu queria muito trabalhar com bariátricos, porque a situação do bariátrico tem muitas áreas de pesquisas envolvendo pesquisas muito quantitativas, perder o tanto de peso. As medidas são isso. Mas cadê as pessoas avaliando o comportamento? Porque houve uma mudança significativa na alimentação dessas pessoas, né? No quanto elas conseguem comer. E como é que fica o comportamento? Como é que fica a percepção do comer para essas pessoas? Então, o meu trabalho foi em cima disso, o meu TCC foi em cima disso. E aí, quando eu me formei, continuei pesquisando sobre essas questões. E aí, desenvolvi, né, com alguns cursos, fiz alguns cursos na área de nutrição sem restrição. Encontrei umas profissionais também dessa área não prescritiva, conheci o que era a nutrição não prescritiva para além da nutrição comportamental, e aí mergulhei de cabeça e é o que eu faço desde que me formei. Desde que me formei. Massa, né? Agora eu quero saber. Agora o que é? O que é, A né? aqui está grande. Já foi aguçada. Mas e aí, o que é isso? Pronto, então, seguinte, como eu falei para vocês, eu tinha essa sensação de que se eu quisesse mesmo ajudar aquelas pessoas que eu estava atendendo lá enquanto eu estava no curso, eu fiquei pensando, o que é que eu tinha que fazer de diferente? Então, comecei a pensar, eu tinha que encontrar elas mais vezes, eu tinha que ter mais tempo. Óbvio que eu precisava de mais tempo, era muito rápido. Então, eu tinha que ter mais tempo para conversar, conhecer essas pessoas, entender como é que elas se comportavam, como é que era a comida para elas, qual era a história delas com a comida. Precisava saber de tudo isso para eu conseguir fazer algum tipo de intervenção alimentar, né? Senão não seria aplicada a essas pessoas. Então, eu fiz uma especialização e fiz uma capacitação em nutrição não prescritiva,
que é o seguinte, vou explicar para vocês como é que funciona agora, né, já que vocês estão tão ansiosos. É o seguinte, eu faço um acompanhamento. Eu não trabalho com sessões avulsas. O que é sempre engraçado quando as pessoas ficam sabendo que eu sou nutricionista, que a primeira pergunta é: quanto é a tua consulta? Quanto é a tua Quanto é a tua consulta? consulta? Sempre vem essa pergunta e sempre é engraçado de explicar que eu não faço uma consulta avulsa. Eu faço um acompanhamento. Geralmente eu faço uma consulta e eu nem cobro essa consulta, que é uma consulta, assim, na realidade, para conhecer a pessoa e ver se ela para ver se ela se encaixa com a proposta que eu tenho, com a abordagem que eu tenho. E aí, se sim, a gente começa um acompanhamento. Se não, eu posso indicá-la para outros profissionais, tranquilamente, né? Dependendo do objetivo, se ela se encaixa com essa abordagem que eu tenho a oferecer. Né? Então, eu faço um acompanhamento. Normalmente, meus pacientes, eles fecham pacotes que duram pelo menos 3 meses de acompanhamento. E esse acompanhamento comigo é semanal. A gente se encontra semanalmente. Lógico que existem pacientes que não conseguem fazer semanalmente, então a gente flexibiliza um pouco, quinzenal, mas eu não gosto de passar mais de 3 semanas sem fazer uma sessão com o paciente, porque em 3 semanas muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Então, não adiantava eu dizer, isso, daqui a um mês, nossa, num mês a vida da pessoa pode ter mudado, né? Muitas coisas podem ter acontecido. Então, precisa ter um acompanhamento mais próximo. E no que é que se dá, né? Já que eu não faço dieta, o que é que eu faço? É o seguinte, essa capacitação que eu fiz, ela trabalha com uma sigla que é ACI. Esse ACI significa autoconhecimento, consciência e intuição. As primeiras etapas desse acompanhamento são voltadas para autoconhecimento. Porque, como eu disse a vocês, como é que eu ia fazer algum tipo de intervenção se eu não conhecesse a pessoa? E se a pessoa também não se conhecesse sobre como ela se comporta com a comida? Então, as primeiras sessões, elas são basicamente uma grande conversa, que a gente precisa conhecer mesmo. Então, para além de questões fisiológicas, mas assim, a história da pessoa com a comida, foi que ela aprendeu. Cada pessoa tem uma história diferente. E aí tem gente que, desde a infância, escutou determinada coisa e aí absorveu aquilo ali, é aquilo que ela acha que é certo, é aquilo que ela via os pais dela fazendo, ou escutava que ela deveria fazer, sobre comer, não comer. Então, eu preciso saber, desde pequenininha, né, de quando ela era bebê, ela sabe se ela foi amamentada ou não, ela sabe como foi a introdução alimentar dela. Né? Então, eu resgato lá atrás e venho puxando cronologicamente a história da pessoa. E isso é muito importante, porque vocês sabem isso na área de psicologia, a pessoa se ouvir falar, muitas vezes ela percebe muita coisa. Então, ela vai ali percebendo algumas coisas da história dela que vão fazendo sentido com a forma como ela se comporta hoje com a comida. Né? Além disso, eu sempre instigo a pessoa a perceber o próprio corpo nesse período inicial. Então, você consegue perceber quando você está com fome? Você tem essa percepção? Você consegue perceber quando você realmente está saciado? Porque a gente vive numa, que a gente chama de mentalidade de dieta, que é o costume tão grande de fazer dietas que a gente para de observar o nosso próprio corpo. Então, a gente tem hora para comer, então a gente nem presta atenção. Estou com fome para comer agora? Tem uma quantidade X pesada no prato. Será que eu não já estou saciado? Eu estou empurrando? Será que eu não estou empurrando? Porque quando eu era criança, minha mãe dizia que eu não podia deixar comida no prato, e até hoje eu empurro. Então, essas coisas a gente vai conversando para a pessoa começar a retomar essa conexão com o próprio corpo, de aprender a ouvir o corpo, de será que eu estou com fome? Será que eu estou com sede? Será que eu já estou saciado? Será que eu preciso comer um pouco mais? Então, essas primeiras conversas são sobre a gente conhecendo mesmo, conhecer a rotina da pessoa, né? No que ela trabalha, quais são os horários que ela tem para comer, se ela tem disponibilidade de fazer a própria comida, ela que prepara a própria comida. A gente precisa saber disso para poder, né, saber como intervir na alimentação, né? E conforme a gente avança nesse acompanhamento, a gente entra numa parte chamada de consciência, aumento de consciência, o que a gente quer. Eu lembro que você tinha falado comigo que me chamou porque conversou com alguém sobre fome emocional, né? E aí é justamente isso, a gente precisa entender os comos e porquês da alimentação dessa pessoa, né? Será que tem questões emocionais envolvidas? Geralmente tem, né? Então, a gente precisa investigar isso também. Às vezes, muitos dos meus pacientes hoje são pacientes que têm algum transtorno alimentar, né? Porque nessa área muita gente acaba vindo para mim. E, assim, sempre importante deixar claro que, logo a princípio, eu sempre pergunto se a pessoa faz acompanhamento psicoterápico. Porque quando é um caso de compulsão, um caso de transtorno alimentar diagnosticado, precisa ser um trabalho em conjunto, né? E é justamente isso que acontece. A gente vai investigando os episódios de compulsão, ou até um episódio de fome emocional mais normal mesmo. Eu explico para a pessoa a diferença do que é uma fome emocional, um comer emocional saudável, natural, e o que é um comer emocional disfuncional. Vocês têm essa noção do que seria essa diferença? Vago. Aquela, né, tipo,
Eu tenho, não tenho. Eu acho que eu vou deixar você falar. Pronto. Porque assim, quando a gente fala de emoções e comida, é algo muito natural, faz parte da nossa humanidade, né? A gente vive em questões onde a comida está inserida em diversos contextos, então a gente coloca, assim, simbolismos na alimentação, e tudo bem, faz parte, né, da nossa cultura, da nossa natureza. Então, vai acontecer da gente associar determinados alimentos a determinadas emoções, tranquilamente. Às vezes a gente está estressado e dá uma vontade de comer determinado tipo específico de alimento, né, ou triste, e, enfim, várias emoções relacionadas a alimentos. Isso se torna disfuncional quando existe uma sensação de não vou conseguir lidar com essa emoção, com esse sentimento, sem recorrer à comida. Isso é disfuncional, porque a gente deveria conseguir lidar, né? A comida, ela pode fazer parte, mas de uma forma mais consciente. Por isso que esse bloco de acompanhamento se chama consciência. A gente quer trazer à tona, realmente, esses comportamentos, que a pessoa veja, assim, ó, eu estou comendo porque eu estou estressado. As pessoas têm que tomar uma consciência sobre isso, mesmo que até aquele ponto a pessoa ainda não consiga muito bem fazer diferente, mas ter essa consciência de estou me sentindo estressado, estou ansiosa, por isso estou comendo, por isso não consigo parar de comer. Então, a gente vai trabalhando, eu passo alguns materiais, tá? Eu falo assim, eu não prescrevo dieta, mas existem alguns materiais que eu vou passando semana após semana, que são materiais de observação, basicamente. São assim, ó, essa semana você vai observar isso aqui, somente. Como você se não fosse vai... uma psicoeducação. Você está fazendo, né, nutricional, ponto... né? Exatamente. Exatamente. Você vai observar, como eu falei, essa questão fisiológica da fome, você vai observar a sua fome apenas. Você vai observar os horários que a sua fome aparece, a quantidade de comida que você precisa comer para se sentir verdadeiramente saciada. Observações. Não são, assim, eu costumo brincar com meus pacientes, não são tarefas de casa, você não é obrigado a fazer, né? Assim, são observações que vão nos ajudar nesse processo, né? Então, nesse caminhar de ganho de consciência, eu, às vezes, passo também uma tabelinha, assim, com os sentimentos, assim, estou me sentindo, para a pessoa tentar trazer à tona mesmo, porque muitas pessoas não conseguem nem nomear o sentimento, né? Principalmente quando tem ansiedade, estou com ansiedade, estou com crise de ansiedade, mas o que é? Vamos investigar. O que é que você pensa? Você pensa em alguma coisa? Você consegue pensar em alguma coisa? E aí a gente vai investigando, e geralmente tem alimentos associados a cada sentimento, é muito interessante. Quando isso na maioria das vezes, no início, as pessoas não conseguem responder. Não sei, eu só como. Mas conforme a gente vai investigando, é comum, assim, numa situação de estresse, alimentos mais crocantes. Crocantes e, às vezes, estilo snack. Sabe? Tipo um salgadinho, um amendoim. Fácil. Que é fácil e você vai comendo, assim, não tem uma sensação de quantidade, né? Acaba muito rápido, então você vai ali mastigando. É mais associado a estresse, eu percebo até com meus pacientes também. Tristeza, geralmente, alimentos doces, né? Chocolate e tal. Pode ser feito. Isso. E existem pessoas também que perdem completamente o apetite e não comem, né? Em situações emocionais. Então, isso a gente precisa trazer para a consciência. A pessoa precisa enxergar o comportamento dela, o que é que ela está fazendo, né? E, além disso, como eu te falei para vocês, né? De conhecer a história, ela precisa ter consciência, tomar consciência dessa própria história e das coisas que ela aprendeu e das coisas que ela ainda segue nos dias de hoje sobre comida. Então, ela vai num restaurante, ela vai no self-service, ela olha todos aqueles alimentos e ela pensa assim, isso aqui eu não devo comer por causa disso. Isso aqui já é 7 horas da noite e eu fiquei sabendo que não pode comer carboidrato. Tipo, então, a gente começa a conversar sobre essas que são, mitos, assim, às vezes mitos, às vezes aprendizados, né? Que, em certas ocasiões, pode ser que se aplique e pode ser que não, né? Para a realidade de cada pessoa. Então, a gente também tem uma sessão específica que eu passo uma lista dessas frases comuns que existem sobre glúten, carboidrato, açúcar, porque eu quero conhecer também o que é que a pessoa acredita e o que é que ela não acredita, né? É isso, legal. Exatamente. E aí, na sessão seguinte, normalmente, aí eu peço para essa pessoa, eu peço para essa pessoa, geralmente, dar uma nota com essas frases, assim, uma nota de acordo com o que ela acredita, né? Tipo, 10 acredito muito e 1 discordo, né? Não acredito. E aí, na sessão seguinte, eu peço para ela tentar rebater essas frases, né? E eu vou rebatendo junto com ela, vou explicando do ponto de vista nutricional, se aplica, se não se aplica, né? É muito importante essa parte. Então, essa parte também está inserida nesse ganho de consciência, né? E para finalizar, assim, chegando na etapa que é o que a gente deseja, é a parte de intuição. Porque a gente quer que essa pessoa, quando tomar o conhecimento sobre o próprio corpo, quando tomar consciência sobre o próprio comportamento, ela comece a conseguir tomar comportamentos mais intuitivos mesmo, assim, conhecendo o próprio corpo, conhecendo o que é que ela precisa fisicamente, emocionalmente. Comece a fazer escolhas com autonomia, né? Então, assim, esse trabalho que eu faço é muito visando autonomia. Eu não quero que as pessoas fiquem independentes
do nutricionista para dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu quero que ela perceba o próprio corpo, saiba, né? Porque, assim, hoje em dia a gente tem muitas informações. Não é falta de informação o problema, né? Às vezes até excesso é o problema, né? Então, assim, eu quero que as pessoas desenvolvam autonomia suficiente para confiar em si mesmas para tomar as decisões da quantidade, do que vai comer, se aquela refeição ali faz sentido para a rotina da pessoa, para o que ela vai fazer em seguida, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é professora e ela dá aula por muitas horas, né? E aí a gente esteve conversando sobre isso. Tipo, mas eu aprendi que tal hora eu tenho que fazer só um lanchezinho pequeno, porque foi o que eu aprendi na dieta. Mas ela vai passar muitas horas sem comer. Será que não faria mais sentido ela fazer uma boa refeição com nutrientes que vão gerar uma saciedade nela, para ela conseguir passar mais horas, já que ela não pode parar para comer? Então, assim, são essas adequações que fazem realmente a alimentação ser modificada mesmo, né? E precisa ser um acompanhamento ao longo do tempo, porque hábito não se muda de uma hora para outra, né? Não dá para jogar essas informações de uma vez e, de repente, no nosso próximo encontro, a pessoa, pronto, minha vida mudou. Estou fazendo tudo diferente. Agora, não é assim, né? A linha do comportamento não é assim. Meu, que trabalho lindo que você faz, assim. É interessante, porque eu posso falar com propriedade, né? E tem gente que não entende isso. Para quem tem realmente uma relação afetiva, emocional com a comida, que é uma construção ao longo do tempo, né? Tem coisas que eu aprendi e trago até hoje, enfim. Que é difícil a gente chegar, por exemplo, no self-service e falar assim, caramba, o que eu vou comer? Eu quero comer tudo. Não, mas eu não posso comer tudo. Não, mas o que eu posso comer? Não, mas eu tô de dieta. Não, mas eu tô triste, eu mereço comer isso aqui. Então, é um conflito muito grande. E é um conflito todos os dias, né? Eu acho bonitinho. Duda agora tá numa fase de uma reeducação alimentar que é muito legal. E ela leva a marmitinha dela e tal, e eu falo, caramba, não era para eu ser assim? Mas eu não sou assim. Eu não consigo ser assim. Tem coisas que eu consigo fazer, mas tem coisas que não. Sim. E meu marido, ele é bem regrado. Então, ele fala assim, como que você não consegue? Paula, pra mim, não, eu não entendo isso. Você precisa. Eu falo assim, você nunca teve problema com comida, amado. Eu sempre tive. Então, é uma luta. E esse trabalho que você faz é sensacional. Porque você entende a pessoa desde sempre, né? A história dela. A gente fala na psicologia que a gente precisa entender o contexto, a história de vida da pessoa. E é exatamente isso que você faz relacionado à comida, né? E aí? É como tudo na vida, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento. E por que a gente come, por que a gente come de acordo com o que a gente sente? Isso é tudo muito importante, né? Eu entendo que não é para todas as pessoas esse tipo, né? Porque, por exemplo, para algumas pessoas que precisam de ganho de massa, precisa ter aquela, como você disse, né? Contadinha, a quantidade de proteína que precisa. Um atleta também, né? Então, para algumas pessoas, mas o seu trabalho, eu acredito que é para a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas não se conhece em relação à comida, né? Não tem esse conhecimento em relação a si mesmo, né? Esse autoconhecimento. Não, eu tô encantada aqui, assim, né? Porque ela falando, eu fui... Sabe quando vai passando um filme na sua cabeça? Porque eu já passei por vários tratamentos até chegar na bariátrica, que não foi por causa do peso, mas foi também, né? Foi por uma doença no estômago, genética e parará, no fígado, enfim. Mas também tive sérios problemas com a comida, né? Enfim, então é um trabalho maravilhoso e vamos ouvir mais, né? Que a gente tá falando demais, quem tem que falar é ela. Pois é, e aconteceu justamente isso comigo, assim, perceber a importância disso e querer trazer para a prática mesmo, porque eu já conseguia ler, assim, trabalhos que falavam sobre comportamento alimentar, e eu ficava, alguém precisa fazer isso na prática, alguém precisa colocar a cara e dizer assim, eu não vou prescrever dieta. E é isso. E realmente, às vezes chegam pessoas para mim que querem dieta, que querem, tipo assim, vocês já conseguiram perceber que o meu acompanhamento, ele não tem um foco no peso. O peso pode vir a ser uma consequência, né? Você perder peso ou mudar a composição corporal pode vir a ser uma consequência, mas não é o foco da minha abordagem. Então, acontece, às vezes, alguém indicou, porque fulano precisa, aí chega para mim, a gente faz essa sessão inicial, e a pessoa, porque eu queria muito perder 10 quilos, eu queria muito, sabe? E aí eu vou explicar que, olha, a minha abordagem não tem um foco no peso, né? E, assim, eu preciso falar isso, porque a gente precisa alinhar nossas expectativas de acordo com o que vai ser o acompanhamento, né? Então, já aconteceu bastante, hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje em dia é um pouco mais nichado, então as pessoas que chegam para mim são pessoas muito alinhadas com a abordagem, mas acontece, vez ou outra acontece de eu atender uma pessoa que eu faço,
não é para você essa abordagem, né? E eu não tenho problema nenhum em explicar, olha, eu não trabalho com dietas, não trabalho com prescrição, mas se você quiser, tem uma gama de outros profissionais que eu posso indicar que estão prescrevendo, né, e tal. Então, sim, isso acontece. E óbvio que tem espaço para todo mundo, tem espaço para abordagem prescritiva, para questões, né, esportivas também e tal, enfim. Isso acontece mesmo. Deixa eu entender, então. Quando a pessoa, depois que você teve essa fase inicial e tal, então vamos aprender a comer. É mais ou menos isso? Porque não é uma reeducação alimentar, mas é uma educação alimentar. O que é, mais ou menos, assim? Isso, pois é, a gente vai conversando. Vocês perceberam que, pelo que eu falei, a gente demora muito até falar de comida especificamente, né? Porque o comportamento alimentar, a comida é só uma coisa. O comportamento tem outras coisas envolvidas. Então, antes, e eu tenho muito esse cuidado de demorar propositalmente a falar de comida mesmo, porque a gente vive numa sociedade hoje muito dentro de uma mentalidade de dieta. E quando eu falo dessa mentalidade de dieta, não é especificamente fazer a dieta, mas é a mentalidade mesmo. Esse exemplo que você trouxe do self-service, essas vozes são mentalidade de dieta que você construiu ao longo do tempo. De isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu quero, mas eu não devo. Né? E eu até brinco com os meus pacientes chamam de os divertidamente da dieta, né? Que ficam ali falando um bocado de coisa, né? E isso, assim, eu percebo também na minha prática que é muito mais forte para nós mulheres, né? Essa pressão que existe em relação à alimentação e o corpo, né? Toda uma questão cultural que estamos inseridas. Então, grande parte do meu público são mulheres, né? A maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres. E a gente vai começando a distanciar um pouquinho de olhar o alimento primeiro, a princípio. A gente quer olhar os porquês, a gente quer entender como que come, né? A gente quer trazer também essa percepção, uma coisa muito interessante que acontece logo no início do acompanhamento, que é o que eu chamo de permissão para comer. Eu dou permissão para comer para as pessoas. E isso é algo muito interessante, porque a princípio... né? Eu aqui pensando, né? A princípio, as pessoas são acostumadas tu é nutricionista? Mulher, não olha não, vê se meu prato, né? E eu acho isso muito engraçado, porque realmente essa é a visão que as pessoas têm do nutricionista. O nutricionista é aquele profissional que vai ali julgar, regular a sua alimentação e tal. E as pessoas crescem ouvindo, isso aqui não posso, isso aqui eu não devo, isso aqui eu posso, mas com muito cuidado. E isso gera uma relação de supervalorização com determinadas comidas, né? Não sei, provavelmente vocês se identificam, você principalmente, né, que já se identificou, mas, assim, existe um ciclo que acontece que é assim, a pessoa se priva muito de uma comida que ela gosta muito, mas ela acha que não deveria comer. E ela se priva, num determinado momento ela come. Quando ela come, vem um pensamento de, já que eu comi, eu vou aproveitar. Já comi, eu vou aproveitar. Daí ela aproveita. Logo em seguida, ela se sente super culpada, tipo, olha o que eu fiz. Estraguei tudo, volta. Já que eu estraguei, vamos continuar. Vai a semana toda. Isso, entra num anarquismo ali, come. E aí, depois, se sente muito culpado, se sente muito mal, se priva de novo. E esse ciclo, ele se retroalimenta, né? Isso acontece muito. E aí, chega um determinado momento do acompanhamento, né? Depois que o vínculo já foi estabelecido, depois que a pessoa tem uma confiança, que eu tento quebrar esse ciclo dizendo assim, você pode comer. Você vai comer. Né? E isso, assim, varia de pessoa para pessoa em relação a qual é o alimento, mas sempre existe pelo menos um alimento que essa pessoa fica com a insegurança de, eu não posso ter esse alimento na minha casa. Esse alimento eu não posso ter na minha casa, porque se eu tiver, eu não vou ter controle sobre mim mesma. Né? Então, assim, isso é uma etapa do acompanhamento muito interessante, onde o paciente geralmente sente medo, mas ao mesmo tempo fica animado com a ideia de como assim o nutricionista está dizendo que eu posso comer. Isso acontece, tipo, tem uma paciente minha que tinha isso com Nutella, né? Super comum. E aí, tipo, a mãe dela dizia, quando ela era mais nova, não, Nutella, não pode, coisa com Nutella. E aí ela cresceu, adulta, morando na própria casa, e até hoje ela tinha essa restrição. Não posso comer Nutella, não tenho autocontrole com Nutella. Só quando eu sair, for alguma coisa assim, eu vou pedir uma coisa sobre Nutella. E aí a gente fez esse exercício, eu fiz, você vai comprar uma Nutella. E a gente vai encarar a Nutella mesmo. E a gente vai fazer esse trabalho. E aí foi muito interessante que nos primeiros momentos ela... Então, eu não consigo parar de comer a Nutella. Estou comendo a Nutella, já comprei várias Nutellas e eu, calma, é assim mesmo. Confia que vai chegar um momento que você vai perceber que esse alimento não está lá no pedestal. Eu quero tirar ele do pedestal. Eu quero colocar ele junto com todos os outros. E aí chegou um momento que ela chegou para mim, mandou uma mensagem e falou, Tana, hoje eu fui comer, tinha a Nutella, abri o armário, tinha a Nutella, eu pensei, agora não, vou comer outra coisa. E aí, a partir daí, a gente começou a conversar sobre isso. Então, era a permissão que lhe faltava permissão.
depois que foi dada a permissão, esse alimento ele vai descendo do pedestal e vai ficando ali junto com os outros. Óbvio que existe uma ordem de preferência pelo nosso próprio gosto pessoal, mas nenhum alimento tem que estar lá. Pão. Teve uma paciente minha que foi com pão, isso aconteceu. Teve uma paciente minha que eu, não compro pão, não pode comer pão. E aí, vamos comprar pão. E aí, ela comprou pão e foi comendo pão. Ela disse, estou comendo pão em todas as refeições. Pão com tudo. Mas fala a verdade, gente, pão não é bom? Pão. Pão é maravilhoso. Pão abraça, gente. Pão assim, pão. Eita, pão quentinho. Olha, não Uma precisa nem manteiguinha. nada, mas assim, né, que derrete, assim. Qualquer recheio, qualquer ocasião. Pão, Pois é. né? E o cheiro do pão. Você passa na padaria, assim... Aí meu marido fala, vamos fechar o vidro do carro? Eu me dou pão. E outra coisa, quando você fala, muito interessante, né? Que você fala assim, o que foi construído e tal. Muita gente tem essa, não, coma tudo e tal. Na minha casa, minha mãe trabalhava muito. E eu perdi meu pai, então ela que sustentava a casa, parará. Olha o contexto, né? E às vezes não tinha como fazer as refeições certinho. Era o quê? Bolacha recheada. Gente, eu amo bolacha recheada. É pão e bolacha recheada. O que eu levo, às vezes, pra faculdade? Biscoito, né? Bolachinha waffle, bolacha recheada. Bolacha recheada. E café. E café. Então, são coisas, assim, que tiram o meu eixo. Ai, rápido. O que eu tenho? Bolacha. Bolacha é vida, não é? Não é, viu? Não é por N motivos, mas... Pra mim, eu e meu Faz parte irmão. da tua história, Faz né? parte Você do teve meu- esse aprendizado, né? Provavelmente esse biscoito entrou num determinado momento da tua vida e supriu ali um espaço que para você hoje ainda tem essas referências, Abraça, né? gente, sabe? Faz uma terapia, abraça. Eu sozinha em casa, tomando conta do meu irmão, Era. né? Ai, a credo, bolachinha ali, o bolachinha. biscoitinho tava ali, ó. E é exatamente isso que a gente conversa sobre me nessa... acolhendo, né? Tomando conta de todo o meu ser. Era bem por aí, sabe? E o pão. E o É a pão. bolacha e o pão. Mas a gente vai conversar depois do pacote, né? Isso vai ser... Enfim, mas é isso aí. Pois é, exatamente continua, isso. Eu tive uma paciente que a questão dela era o pão também. E isso aconteceu mesmo, assim. A princípio, ela, óbvio, né? Pela permissão inicial, pão com todas as refeições, mas com o passar do tempo, a gente foi começando a entender justamente o que eu quero dizer com permissão para comer. É que nenhum alimento devia ser proibido, a não ser que seja por questões agudas de saúde, né? Mas, num geral, nenhum alimento deveria ser o alimento proibido na qual você não tem controle sobre ele. Você deveria ter controle sobre, né? Você mesmo, né? Com todos os alimentos. Então, poderia ter o pão em casa e você comer quando sentir vontade, né? E assim, indo para a parte agora de alimento propriamente dito, depois que a gente passa de todas essas etapas, aí a gente começa a conversar de comida mesmo. A gente começa a entrar na rotina. Então, como é que tá a tua rotina? O que é que você come? E aí, geralmente, eu vou instigando o paciente a pensar sobre a qualidade da própria alimentação. Tipo assim, por você, se você fosse melhorar a tua alimentação, como você acha que seria? Num cenário assim de, se fosse você mesmo tomar as decisões. Porque a gente tem essas informações, a gente sabe já, né, das recomendações principais de saúde mesmo, de alimentação. Então, junto com o paciente mesmo, eu vou fazendo ele pensar, eu poderia realmente comer mais frutas, por exemplo. Aí, ao invés de a gente fazer isso, no geral, geralmente eu faço, então, qual fruta você gosta mais? Quais são as frutas que você gosta? Quais são as frutas que você tem acesso fácil, né? Assim, no mercado, quando você vai, que é tranquilo para você. Sempre tem em casa, senão é fácil de comprar uma maçã. Será que enrolaria de colocar uma maçã assim depois do almoço? Vamos fazer o teste. E às vezes uma única coisa, né? Porque às vezes as pessoas também são muito imediatistas em relação a mudanças, né? E a educação alimentar e de repente vira a pessoa de 80 marmitas, né? Prontas, calculadas. E às vezes é uma única mudança que a gente vai, assim, caminhando aos poucos, né? E normalmente, assim, é uma coisa que acontece, é que essas pequenas mudanças, elas são tão sutis que a forma mais interessante que eu percebo nesse acompanhamento, assim, os casos que eu considero, assim, os casos mais, assim, de sucesso, são os casos que a pessoa não percebe a mudança acontecer tão nitidamente. Então, a gente vai conversando e aí chega num momento, a pessoa faz, hoje eu cozinhei, tal, comi minha comida de panela, quando foi mais tarde, deu uma vontade de pedir tal coisa, a pessoa vai conversando e eu percebo como é diferente o discurso dela hoje para o discurso dela algumas semanas atrás. E aí, quando eu resgato isso, a pessoa faz, nossa, realmente, mudei muito e não percebi acontecer, não vi acontecer. Ou senão, realmente agora é tranquilo para mim, eu levo uma fruta, levo para o trabalho, no meio da tarde abro, como, tranquilo. E isso, um tempo atrás, para a pessoa ia ser um sacrifício comer uma fruta, né? Então, eu costumo falar muito sobre isso também, de que a mudança, criar um hábito não deveria ser abrupto,
Não deveria ser uma coisa assim, exigir um sacrifício, porque quanto mais sacrifício se exige, mais difícil é de fazer e de sustentar ao longo do tempo. Então, se a gente vai aplicando essas mudanças ao longo do tempo, de uma forma muito sutil e gradual, é muito mais fácil de sustentar. É mais fácil de, ao longo do tempo, a pessoa perceber que foi incluir uma única fruta no meio da tarde, junto com o lanche. Beleza. Então, antes eu pedia delivery todo dia. Pensei, vou fazer pelo menos uma refeição que eu faça, que eu que prepare. Pelo menos uma. Começa aí. E aí a pessoa vai fazendo, vai tomando gosto. Consegui preparar pelo menos essa refeição. Mesmo que eu peça o delivery no final do dia, mas essa refeição eu fiz. Então, são essas pequenas mudanças que a gente vai. Como é que tá a tua ingestão de água? Será que você não está desidratado? Será que não está com sede? Vamos fazer o teste? E a pessoa começa a beber água. Tem uma outra paciente minha que falou, nossa, eu descobri o que é sede agora. Tipo, eu já tenho 30 e poucos anos, eu não sabia. Né? Tipo assim, eu percebi que eu... Não era fome. Era fome. Na grande parte das vezes, não era fome, era sede. Eu descobri isso também, depois da bariátrica, inclusive. Porque eu tive que pensar para comer. No começo tem uma dieta restritiva, Isso, assim, por causa do estômago, né? Enfim. E aí, muitas vezes, eu não tava com fome. Era sede. Era água, né? Isso. E você acha, não, eu tô com fome. E come, caramba, eu acabei de comer e eu tô comendo de novo. E aí, você tá por um período de estresse e não, e come, e é um ciclo. E aquilo vai se alimentando. Isso, exatamente. E aí, o que é que vocês acham? Vocês têm alguma dúvida sobre Eu tenho uma dúvida. O que é que você faz com a história das vozinhas na cabeça? Divertidamente. Divertidamente. Exatamente. Não coma, você merece. Não coma, você pode comer. Não é isso, hein? Existe um momento que a gente conversa especificamente sobre essas vozes, né? E o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta alinhar essas vozes para discursos que sejam positivos para a pessoa. Então, assim, as vozes que dizem coisas que não vão ser interessantes, no sentido que vão alimentar uma mentalidade de dieta, que vão alimentar uma mentalidade restritiva, a gente começa a conversar com essas vozes mesmo. A gente, tipo, eu peço para o paciente me dizer, né, o que é que você normalmente pensa? E a gente começa a dialogar racionalmente com essas vozes. E chega um determinado momento que a gente começa a alimentar vozes ou reajustar essas vozes para situações, assim, que sejam mais aplicáveis para o que a gente está tentando construir. Então, numa situação dessa de não como isso aqui, a gente começa a tentar trabalhar eu estou com vontade de comer isso aqui? Quero comer? Vai me fazer mal agora ou não? Eu preciso sentir uma saciedade maior ou não? Eu estou com muita fome ou não? A gente começa a trazer outros questionamentos para poder a pessoa tomar uma decisão que seja mais racional, mais consciente, que não seja abalada por essas crenças que envolvem o comer, né, e a mentalidade de dieta. E a gente vai tentando minar essa mentalidade de dieta, né? A maioria dos meus pacientes chega no final do acompanhamento falando, nossa, eu sou agora a pregadora do contra a mentalidade da dieta, né? Quando eu vejo uma pessoa falando, não tem que ser assim. Porque realmente a gente percebe o quanto que a gente é atingido por isso, às vezes sem perceber. Né? Tipo, não, isso aqui não pode, isso aqui não deve. Às vezes, uns discursos que a gente nem consegue entender direito por quê, né? Essa questão do carboidrato mesmo, né? Que por um tempo se tornou o vilão, né? Então, não, carboidrato não pode, comer muito carboidrato, à noite não pode, né? Então, aí a gente vai conversando sobre de onde isso vem. Você consegue entender de onde vem? Será que isso se aplica ao teu caso especificamente, na tua rotina, na situação que você está agora? Pode ser até que seja, em alguns casos, é até uma crença até verídica, em alguns casos, mas não se aplica para o contexto da pessoa. Então, a gente vai trabalhando isso e, ao longo do tempo, assim, essas vozes vão ficando mais fáceis de manejar. Normalmente, assim, a mudança de comportamento não é um processo, né, linear. Acontece altos e baixos. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, semana passada eu fui numa festa infantil, e aí tinha muita comida, e eu fiquei, nossa, sabe? Então, isso acontece mesmo. E a gente vai tentando trabalhar. E aí, como é que foi? Como foi que você se comportou? Você se privou? Você comeu? Você percebeu que estava comendo, né? Porque às vezes acontece que a pessoa nem percebe, né? Come sem perceber. Então, a gente vai tentando olhar com muita atenção. Eu tento trazer a atenção das pessoas ao momento de comer, à forma como ela agiu, como ela pensou sobre se ia comer ou não, né? Então, é um momento também... Esse acompanhamento requer muita atenção do paciente. Isso é algo que eu explico desde o início, desde da primeira consulta, né? Que não é exatamente uma consulta, da primeira sessão, mas eu digo assim, eu estou aqui mais para guiar o teu olhar. É um processo teu, sabe? Assim, tipo, você é o autor de todas essas mudanças. Eu não tenho como fazer por você. Por isso que eu não acredito no método de prescrição de dieta. Porque se eu fosse lá, calculava tudo, cálculo perfeito, entrego,
Mas não é isso apenas, né? Então, assim, depende muito da observação da pessoa mesmo. E é isso, é um processo que a gente vai juntas. Eu costumo dizer que é como se fosse o comportamento alimentar da pessoa fosse um quebra-cabeça, que tivesse ali todo emaranhado, que eu vou lá, assim, vou jogar uma luz e vou ajuntando a pessoa, juntar as pecinhas com a luz que eu coloco. Não sou eu que vou lá e junto, não. Né? A gente juntos que vai conversando e tal. É por isso que também esse acompanhamento integral, assim, junto com a psicoterapia também é muito importante. Porque chega em determinados pontos, principalmente quando a gente começa a explorar essas questões emocionais, que a gente chega em determinados locais que eu digo, olha, isso aqui você tem que levar lá para a psicoterapia. Isso aqui que a gente achou aqui, que você acabou de perceber aqui agora, você precisa levar para lá, para trabalhar. Vai trabalhar. Exatamente. Principalmente em casos de compulsão alimentar, é essencial. Tem determinadas coisas que a gente observa após um momento de compulsão, determinados pensamentos e sensações, né? Assim, muitas vezes a comida pode estar associada a um local de carência, um local de falta. Então, muitas coisas a gente encontra e a gente diz, ó, isso aqui foi um achado importante que você precisa agora levar para trabalhar lá. E a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, né? Porque vocês sabem que saúde é um todo, né? Não tem como a gente olhar para uma área e dizer, pronto, agora a pessoa está saudável. Não é assim, né? Até porque existem casos, não sei se vocês conhecem, de uma condição chamada ortorexia. Eu atendi uma paciente, logo no início, quando eu estava no início dos meus atendimentos, atendi uma paciente que tinha essa condição, que é uma pessoa que desenvolve um transtorno de comer saudável. Então, a pessoa come tão saudável, que passa a ser um transtorno. E isso mina a saúde mental da pessoa, né? Então, é isso um grande exemplo de que não é apenas comer, né? Saúde, né? saúde não é apenas comer, né? Não é apenas comer limpo, é uma fixação pela saúde tão grande, a saúde alimentar, que se perde todas as outras, né? Então, é isso que a gente vai tentando resgatar, esse olhar para a saúde de uma forma integral. Né? Tá, mas aí quando você chega na parte da alimentação, é trabalhado a questão de qualidade Sim, de alimentos, principalmente. né? Porque eu acho que é muito importante essa questão da qualidade, né? E para a pessoa ter a consciência do que você pode comer tudo, né? Mas vamos supor assim, para mim, eu tenho uma dificuldade muito com eu tenho um desejo muito pelo açúcar, mas eu consigo evitar. Então, eu tenho um equilíbrio, né? Mas tem pessoas que não conseguem. E, assim, se você não chega num ponto da alimentação em que a pessoa, né, no seu caso, que ensina o que tem que ter equilíbrio, você pode tudo, mas tem que ter o equilíbrio, né? Ela poderia se perder, né? Mas então, mas justamente isso. A gente precisa trabalhar inicialmente essa permissão para comer, inclusive o açúcar, para que depois a gente entre no lugar de por que é importante o equilíbrio e a saúde, né? Por isso que a ordem é essa e não o contrário. Porque sem essa percepção de permissão, essa pessoa vai chegar num local de tenho que alimentar saudável e não posso comer aquilo. E esse não posso é o que corrói. Esse o não posso é o que traz o peso do problema. Por isso que a gente faz nessa ordem. Quando a gente chega no momento de conversar sobre alimentação, qualidade é a principal coisa que a gente conversa. A gente quer olhar para a saúde. Então, eu tento fazer a pessoa também ampliar a mente dela e o olhar dela para a saúde de uma forma geral. Então, quando a gente fala em nutrição, existem formas de avaliação nutricional, que são assim, as mais tradicionais, que são assim, fazendo medidas, pesando, mas existe como a gente olhar como é que está o estado nutricional apenas conversando. Como é que você está sentindo? Você está sentindo disposto? Você está conseguindo dormir? Como é que é o aspecto da tua pele, do teu cabelo, dos teus dentes? A gente vai conversando, vai observando essas coisas e vai entendendo assim que saúde é um todo. A nossa saúde se expressa no nosso corpo. Né? Então, aos poucos a gente vai conversando. Por que é importante, então? Por que você acha que é importante comer fibras? Você sabe por quê? Aí, a gente chega nesse momento. Eu, geralmente, elaboro, inclusive, materiais. Às vezes são os mesmos, às vezes diferentes, de acordo com cada situação de cada pessoa. Às vezes eu percebo que a pessoa não tem um conhecimento específico sobre determinada área, que eu acho que seria muito interessante se ela tivesse. Eu elaboro um material específico, mando para a pessoa. Eu acho que vai ser legal você saber um pouco mais sobre isso. Então, acabo falando, né, sobre a importância de determinados alimentos, sobre a importância de fibras, por exemplo, né, que a maioria das pessoas acha que fibras é importante para funcionamento intestinal. E ponto. E ponto. E aí, quando as pessoas começam a saber um pouco mais, acaba somando nesse processo de entender, que massa cuidar da saúde, né? Que legal eu saber que eu estou comendo isso aqui vai me proteger. Por que eu estou comendo isso? Por que eu tô comendo isso aqui vai me proteger de uma potencial doença, isso aqui vai proteger as minhas veias, minhas artérias, vai proteger
a possibilidade de ter, por exemplo, um câncer de colo, um câncer de mama. Isso aqui é interessante não apenas do ponto de vista de vai me dar saciedade, que é importante também, mas quando chega nesse momento, a gente começa a falar sobre saúde, e por que é legal cuidar da saúde? E a gente tenta fazer esse olhar, assim, ampliar. Eu quero que a pessoa veja que a alimentação é um ponto só de um universo que existe de formas de se cuidar. Então, geralmente a gente vai conversando, eu sempre pergunto como é que tá, e a atividade física, tá fazendo? Como é que é, né? E às vezes pequenas coisas, assim, tem pessoas que, tipo, agora eu tô começando a fazer skincare, por exemplo. E é interessante porque a gente percebe que são hábitos que é chamado de hábitos angulares. Quando a gente começa a cuidar num determinado ponto, a gente começa assim, a se sentir mais instigado em cuidar dos outros também. Então, isso é algo que eu tento fazer também, esse olhar se ampliar, de perceber que a buscar a saúde é muito prazeroso, que você percebe que é um ato de amor, né? Você está se cuidando, você não decidiu comer uma salada porque é o que tem que comer. É muito melhor você decidir comer uma salada, porque você sabe que aqueles vegetais vão lhe trazer nutrientes interessantíssimos para você se sentir bem, para a saúde do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo, né? Então, quando você vai indo por esse lado de autocuidado genuíno, é aí que vem a autonomia das pessoas de decidir se cuidar, né? E é justamente essa a linha que eu busco, né? Chegar nesse lugar da pessoa ter interesse de se cuidar mesmo e conseguindo de acordo com a realidade dela, óbvio, né? Agora, eu fico imaginando, né? Se chegar uma pessoa para você que provavelmente já deve, né, ter chegado, enfim, com um transtorno realmente alimentar e viciada ou em jejum intermitente, que aí entra naquele ciclo, né? Emagrece, emagrece, aí depois engorda, engorda, engorda. Grande parte dos meus pacientes têm esse perfil. Né? Ou uma bulimia, né? Que vai lá, comeu, aí depois tem que botar para fora tudo que comeu, porque vem a culpa, vem e tal. E aí, né? Porque você quer tirar essa mentalidade da dieta, que as redes sociais, se você for olhar, se você começar a buscar, é o que tem, né? Do corpo perfeito, daquela coisa, a comida perfeita, porque tem solução, e você pode, você consegue. Se você não consegue, o problema... né? Existe essa responsabilização muito grande em cima da pessoa, né? Essa questão do no pain, no gain, né? Isso. Você consegue fazer, só você precisa ter disciplina. E isso é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes, né? Como você comentou, assim, situações de transtorno mesmo, de compulsão, o caminhar é o mesmo, só que o que acontece é que ele precisa ser muito mais cauteloso, principalmente a princípio. A gente vai olhar os episódios compulsivos com muita cautela, e vai entender que eles vão acontecer mesmo, e a gente vai tentar fazer eles ficarem cada vez mais espaçados. Porque, às vezes, quando um paciente chega para mim num caso, assim, extremo, às vezes uma pessoa tem episódios compulsivos diariamente. Então, a gente vai conversando, e eu, tipo assim, quando é um caso de compulsão mesmo, eu tenho que conversar toda semana, né? Mesmo às vezes que a pessoa, tipo, eu não consigo pagar o acompanhamento para encontrar toda semana. Eu tento dar um jeito da gente se encontrar toda semana, nem que seja algumas mensagens, alguns áudios, porque o que eu quero inicialmente é deixar esses episódios cada vez mais espaçados, para proteção de saúde mesmo do paciente, entende? E aí, com o passar do tempo, a gente geralmente consegue fazer uma remissão desses episódios. Óbvio que pacientes que são pacientes de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, são pacientes que precisam ter um acompanhamento, muitas vezes, para o resto da vida mesmo. Eu tenho uma paciente que eu já acompanho ela direto, já deve fazer assim 1 ano e meio, sabe? A gente sempre se encontra, conversa e tal, que é uma paciente que tem vários transtornos associados. Então, precisa ter esse acompanhamento da psicoterapia, né? Da minha abordagem junto. Mas, assim, é muito legal ver que a gente consegue fazer uma remissão importante dos episódios. Pessoas que chegaram para mim, tendo episódios quase que diariamente, a gente, ao longo das semanas, vai perceber, não, eu tive uma segunda-feira, hoje já é sexta, e essa semana foi um pouco mais tranquila, não tive tanto. Então, a gente vai conseguindo... a gente vai olhando episódio por episódio de uma forma muito mais paciente, mas o caminhar do acompanhamento é o mesmo. É interessante você falar, né, nesse acompanhamento multidisciplinar, porque você vai com a psicoterapia, você entra em contato com a psicóloga, olha, como foram esses episódios? Até para entender qual é o gatilho dessa pessoa, né? O que acontece que leva ela a ter esse comportamento mais frequentemente, né? Ah, você tá indo pro
quem tem, né, mais condições, que pode pagar um personal, alguma coisa do tipo, entrar em contato, tá, mas e aí? Como que é? Ele vai com frequência? Porque eu posso chegar pra você e falar, não, eu tô indo, todo dia eu vou pra academia, tô lá e não vou. Você tem que acreditar no Né? paciente. E você tem que acreditar no paciente. Não, mas é isso mesmo, né? Sim. Mas você sabe quem vai e quem não vai, né? O paciente acha que engana a gente, mas ele não engana, né? Mas normalmente uma coisa que acontece muito, assim, eu tenho conversas muito francas com meus pacientes, assim, é que eles conseguem entender que é um local seguro a ponto deles não precisarem mentir, sabe? Porque é um acompanhamento tão profundo e tão sensível que não faz sentido nenhum ele me dizer outra coisa, ele me dizer que não faz diferença, sabe? Assim, ele está se enganando e ele sabe disso. Normalmente é isso que a gente vai conversando. Porque não tem então, cobrança, né? Isso. Não tem a Tipo, cobrança. eu de forma alguma iria, se eu percebesse que um paciente meu está mentindo, eu não iria confrontá-lo, eu ia geralmente procurar, né, abrir o espaço, deixar o espaço confortável o suficiente para ele se sentir confortável de me dizer a verdade. Então, normalmente é isso que acontece, assim, a gente estabelece um vínculo de bastante segurança, é uma das coisas que eu deixo bem claro a princípio, eu não estou aqui para dizer o que você deve não deve fazer, não estou aqui para lhe julgar, né, isso é uma das coisas, inclusive, que eu aprendi muito com a psicologia, né, assim, logo a princípio, quando eu estava fazendo a capacitação, tem uma parte que a gente estuda essa parte de escuta, né, empática, que é justamente isso, a gente precisa criar esse vínculo e essa empatia para tirar esse estigma que existe dentro da relação nutricionista-paciente, que é como se fosse ali uma mentira com um julgamento, né? Que existe muito ainda essa visão em cima do nutricionista. Porque você tem que mostrar resultados, né? Se você não mostra resultado, você não está cumprindo. Então, É uma pressão muito grande, né? eu acho muito interessante porque, assim, apesar, né, dessa sua abordagem ser para um grupo específico de pessoas, como você disse assim, não, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu quero perder 10 quilos. Eu falo, não é essa, mas é uma porta de entrada. Porque o conhecimento vai fazer com que uma dieta prescrita vai funcionar. Então, o que eu enxerguei aqui é que a nutrição comportamental vai ajudar tanto para quem quer, né, melhorar, né, para lidar melhor com a comida, como quem precisa de um resultado. Sim. E não Até consegue... aliar as duas coisas. Vou tirar por mim, tá? Eu preciso de uma dieta descritiva por questões futuras de saúde, né? Então, eu preciso diminuir minha gordura, que eu estou com um índice alto, eu estou com a massa óssea baixa, então eu preciso aumentar minha massa muscular. Então, eu preciso de algo prescritivo. Mas só o fato de ter mudado a minha alimentação trouxe, assim, meio que um desequilíbrio na minha mente para lidar com esse novo. Sim. Então, eu não consigo cumprir a prescrição certinho, eu tento o máximo, mas fica aquelas vozinhas na cabeça, né? Exato. E eu entendi que você entender, né, a nutrição comportamental seria uma chave de me estabilizar naquilo. Sim. E fazer a descrição, né, o descritivo funcionar melhor. Então, é indispensável para qualquer... É interessante justamente isso. Eu tenho uma paciente que eu não estou acompanhando mais, acompanho ela por um tempo e geralmente chega um momento que, quando eu percebo que é uma pessoa que chegou naquele lugar que eu digo, aqui você tem autonomia, esse momento desse desmame do acompanhamento é interessante que às vezes o paciente fica, não, por favor, não me deixe. Senão eu vou sair comendo tudo. Não, é assim mesmo, você precisa caminhar com as próprias pernas para a gente ver como é, né, até os resultados desse acompanhamento. Mas eu tenho uma paciente minha que comentou justamente isso. Olha, depois do nosso acompanhamento, eu fui para uma necessidade, tive a necessidade de fazer um acompanhamento prescritivo e é outra relação, né? Eu não coloco naquele lugar de cobrança que tira a minha saúde mental, que dificulta. Então, até isso, realmente, isso aconteceu mesmo, né? Que é o caso dela. Ela chegou e mandou essa mensagem para mim, disse justamente isso. Agora, eu consegui seguir, consigo fazer o que está ali prescrito, com essa mentalidade muito mais respeitosa comigo mesmo, com mais autonomia, entendendo o meu corpo, entendendo a minha fome. E até, ela disse que até instigou a própria nutricionista que fez a dieta, tipo assim, ó, eu já conheço meu corpo, eu sei que eu preciso comer tanto, eu sei os meus horários e tal. Então, isso foi muito importante mesmo. A relação muda, a relação com a comida e faz sentido, né? Por exemplo, vai fazer sentido para você o porquê que você deve comer isso e não aquilo e tal. Então, é uma mudança comportamental e de mentalidade de dieta mesmo. Adorei, gente. Contrata a gente para fazer slogan da sua...
Adorei. Gente, muito legal. É exatamente isso, como você falou. O que eu trabalho é exatamente isso, a relação com a comida. A gente trabalha a relação com a comida, por isso que a gente não fala apenas de comida propriamente dita. Eu não vou chegar e vou falar de nutriente, comida, café da manhã, almoço e jantar. Né? Vou falar do comportamento alimentar e como você se relaciona com a comida. Então, é um trabalho mais longo e mais profundo mesmo. Depois desse papo todo, eu não vou nem comer meu pãozinho da tarde. Vou comer a minha banana com canela e queijo. Cadê o whey? Entendeu? O wheyzinho, que também tá me esperando lá em casa. É isso. Porque eu entendo que eu preciso disso e o pão não vai ficar no pedestal. Não é verdade? Isso aqui é só por cima, viu, amada? Se você quer realmente mudar toda essa relação, vai lá no Instagram da Tam, porque ela... Tenho certeza que ela vai estar pronto para te atender, como atender a gente também, né? Pois é, precisamos, né? Precisamos. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né? E até de fora. Eu já atendi algumas pessoas de fora do Brasil, né? Pessoas de Portugal. Então, o legal também do acompanhamento, que eu não sei se eu deixei isso claro, que o meu acompanhamento é online, tá 100% online. Então, Eu vi no Instagram, você não falou aqui. Não falei, né? Foi até desculpa não ter mencionado, mas o acompanhamento 100% online. Então, atendo atualmente gente de Fortaleza, gente de São Paulo, né? Pessoas de vários locais mesmo. Então, é uma das coisas que a época da pandemia trouxe, né? E deu uma revolucionada aí nas diversas áreas, inclusive na área de nutrição, né? Que na época da pandemia foi aberto, né? O Conselho de Nutrição abriu como uma possibilidade e não... Teve essa discussão de fechar, não fechar, mas como teve um apelo muito grande em relação... Não, está funcionando, para determinadas áreas está funcionando o acompanhamento online, vamos manter. Na psicologia também foi aberto. E tem gente que também só trabalha online porque trouxe mais facilidade e possibilidades, né? Sim. De atender gente do país, do mundo, enfim, né? Todo o tempo. Exatamente. Adorei. Que bom. Que bom que deu para vocês se identificarem, né? E aí é isso. Estou por aqui, atendo pessoas de todo o país, qualquer pessoa que chegar, né? A gente faz, como eu te falei, eu faço essa sessão... É uma sessão avaliativa mesmo, uma conversa despretensiosa para conhecer a pessoa, saber os objetivos, né? Então, assim, qualquer pessoa que se interessar, a gente bate esse papo inicial. Se eu perceber que é uma pessoa que vai, né, se encaixar bem na abordagem, que vai ser interessante, que entendeu a proposta, a gente inicia o acompanhamento. Vamos marcar, né? Não é isso? Vamos, né? Estevão, você, Estevão. Ei, Entendeu, Estevão? Entendeu? Se tiver dúvidas, pode mandar depois. Estevão, hoje você não tem perguntas, Estevão, aproveite. Então, foi maravilhoso. Então, assim, se você tem problemas com a comida ou com relação com a comida, tem solução. Tem. É isso, tem solução. Por favor, vamos acreditar que tem, porque tem sim. Tem, é isso mesmo. Muito obrigada. Foi Nada, excelente foi um receber prazer aqui. vir. Gostei, assim, esse convite assim, de última hora, mas foi maravilhoso. Não Foi é porque ótimo. nós somos assim mesmo, sabe? Olhamos, gostamos, mandamos um convite. Vamos. Lembra? Então, Vai. se quiser continuar batendo um papo sobre essas coisas, saúde no geral, né? Tô aqui, sou bem imersa, né? Sou bem inserida nesse contexto de não apenas nutrição, mas saúde, né? Olhar para a saúde de uma forma geral me encanta muito. Então, conversas, né, em relação a essas questões até da mente, né, psicologia, ou em relação às questões esportivas, tudo isso que envolve saúde é uma coisa que me pega muito e eu, sempre que quiser chamar, tô por aqui. Obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. E aí, gostou do papo? Como que vocês viram que nós adoramos, né? Mas é isso, se identificou, sabe de alguém que está precisando? Compartilha. Pois é. Vai lá, entra nas redes sociais, procura a Tam, manda o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais. Fala aí, Duda, como é que... Pois é, curte, né? O que mais? Compartilha, vai lá. Compartilhou já. No Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram. Estamos aí em todas as plataformas, minha gente. Pois É só ir lá. Ativa o sininho, Tilililim. né? Acessível. Não é isso? Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.